Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar como a gente pode trabalhar com texto dentro dos gráficos. Claro que eu já mostrei como a gente pode colocar rótulos nos eixos, por exemplo, título no gráfico, né? E também a legenda, né? Identificando os gráficos se a gente tiver mais de um gráfico na mesma figura. Mas além disso, a gente pode querer também colocar alguma observação para destacar algum ponto do gráfico, né? Então, esse tipo de texto que eu quero mostrar como a gente trabalha hoje. Bom, então, para começar, eu tenho aqui esse mesmo código do gráfico do vídeo passado. Então, só para a gente visualizar aqui o que a gente tem de resultado, né? Era aquele gráfico onde nós temos dois eixos Y, certo? Com gráficos em escalas diferentes. Então, eu vou mostrar duas formas de adicionar algum texto no gráfico. A primeira delas vai ser através do comando plt.text. E para esse comando a gente precisa informar a posição onde o texto vai ser inserido, posição x, y. Bom, então vamos olhar o gráfico de novo. Vou comentar esse comando aqui para a gente poder executar o gráfico. E eu vou querer colocar o texto, por exemplo, nessa região aqui. Eu preciso informar a posição x e y, onde o texto vai ser colocado. Então, eu quero, por exemplo, na posição x igual a 2,5, y igual a 1,5, certo? Bom, então, na verdade, eu não posso usar o PLT, como eu tenho mais de um eixo, mais de um objeto eixo nessa figura, tenho que especificar qual eixo eu quero utilizar, certo? Então, eu vou utilizar o eixo x1 e a posição vai ser 2,5, posição x, e a posição y, 1,5. Depois disso, eu preciso informar o texto que eu quero exibir no gráfico. Então, por exemplo, eu vou utilizar texto mesmo. Então, está aqui. Nós temos o texto que eu defini, certo? Naquela posição que eu escolhi também. E essa posição é onde fica o cantinho inferior esquerdo de toda essa string que está sendo exibida, certo? Bom, agora a gente pode ver como a gente configura a aparência desse texto, não é? Tem mais um parâmetro que nós podemos utilizar nessa função, que vai ser o font dict. E para esse font dict, eu vou definir uma função que vai ser, aliás, eu vou definir uma variável, que eu vou chamar de font. Essa variável vai ser um dicionário, onde nesse dicionário eu vou colocar as propriedades que eu quero que configurem a aparência desse texto. Bom, para isso, a gente pode lembrar também de um parâmetro que existe dentro do Matplotlib, que é o rc_params. Eu já mencionei esse parâmetro em algum vídeo. E aqui dentro a gente tem todas as opções que a gente pode configurar dentro do nosso gráfico, certo? E temos uma série de parâmetros que controlam as fontes dentro do gráfico. Então, nós temos aqui, por exemplo, a família da fonte, certo? Existem 5 famílias que nós temos. Então, por exemplo, a família cursiva, que vai ter essas fontes disponíveis. Existe também a família fantasia, com essas fontes. Família monospace, certo? E as famílias sans serif, com essas fontes. E a família serif, com essas outras fontes aqui. Além disso, nós temos também alguns outros parâmetros que controlam a aparência das fontes, como o tamanho, certo? Estilo, por exemplo. Eu vou mostrar o que alguns desses parâmetros aqui fazem. Então, voltando para a nossa variável, para o nosso dicionário fonte, eu vou definir aqui, por exemplo, o tamanho da fonte, que é do tamanho 16. Também posso, por exemplo, adicionar nesse dicionário a cor da fonte. Vou utilizar, por exemplo, essa cor, navy, que é um azul escuro.
Posso alterar também, mas o que? A família da fonte. Por exemplo, eu quero utilizar a família de fonte serif. Além disso, nós temos também, por exemplo, o estilo, que está configurado como normal. Posso utilizar o estilo itálico. E também temos aqui o weight, o peso da fonte. Também está configurado como normal. Eu vou querer utilizar negrito, que vai ser bold. Então, por exemplo, essa configuração que eu vou querer para a fonte, tudo colocado dentro desse dicionário, e esse dicionário, né, só para lembrar, eu estou passando para o parâmetro fonte dict dentro da função text, certo? Então vamos executar esse código. Lembra como estava sendo exibido o texto antes? Agora ele está bem diferente, né? Bom, e com isso, a gente vai passar então para o segundo método que a gente tem para inserir texto dentro do gráfico, que vai ser utilizando anotações. Então, as anotações, a gente pode colocar basicamente uma setinha com algum texto apontando para alguma região do gráfico, né? Então, eu vou ter x1.annotate. E aqui tem vários parâmetros que a gente precisa utilizar. O primeiro vai ser o texto. Por exemplo, eu vou querer destacar um ponto importante do gráfico, então eu vou escrever importante para identificar aquele ponto. Em seguida, preciso informar que ponto eu vou querer destacar, né? Que ponto a minha setinha vai estar apontando. Então, de novo, eu vou querer dar uma olhada no gráfico para saber, bom, eu vou querer, por exemplo, destacar esse ponto aqui, certo? Então, ele está nas coordenadas x igual a 2 e y igual a 6. Muito bem, então, eu vou utilizar as coordenadas 2 e 6. Em seguida, preciso informar a posição onde o texto vai ficar. Texto eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, na posição 1 e 4. Vamos ver como vai ficar. Tá aqui, não ficou bom. Vamos colocar esse texto em outro lugar. Vou colocar, por exemplo, em x igual a 0 e y igual a 5,5. X igual a 0, y 5,5. Tá aqui. Então, falta agora uma coisa, né? Eu disse que essa função, o annotate, ela ia criar uma setinha com um texto destacando um ponto do gráfico, certo? A seta não está aparecendo ainda, porque tem mais uma configuração que eu preciso especificar. Para a seta ser exibida, eu preciso especificar as configurações da seta com o parâmetro arrow props. E aqui eu vou utilizar um dicionário, onde eu vou colocar, por exemplo, a cor. E para a gente ter mais espaço, eu vou colocar tudo isso na linha de baixo. Então eu vou querer a cor da seta igual a preto. Acho que isso é suficiente para executar. Isso já é suficiente. Bom, então aqui agora a gente tem o texto com essa seta indicando aquele ponto, certo? Então, o texto foi especificado ali, né? O texto importante. Qual é o ponto importante? É o ponto 2, 6. Está aqui o ponto 2, 6. E a gente tem também a posição onde o texto vai ser colocado. Maravilha. E vamos, então, melhorar um pouco a configuração dessa seta aqui, a aparência dela. Reparem, por exemplo, que a ponta da seta está indo ali em cima do símbolo, né? Eventualmente, eu posso não querer que isso aconteça. Então, eu vou adicionar aqui no dicionário arrow props, eu vou adicionar o parâmetro
shrink, uma quantidade de quanto vai ser encolhida aquela seta. Eu vou utilizar, por exemplo, 0.1. Então, vou querer que essa seta seja encolhida nas duas extremidades. Reparem que agora tem um espaço entre a ponta da seta e o ponto, né? E o mesmo espaço entre a outra extremidade da seta e o texto, né? Eu tenho também alguns parâmetros que vão controlar a aparência da seta, né? Além da cor dela. Que vão ser, por exemplo, a espessura da seta. Vou utilizar, por exemplo, 1. A espessura, vou ter a espessura e o comprimento, né, da ponta da flecha da seta. Então, eu vou utilizar, por exemplo, 5 e 10. Vamos ver como vai ficar isso. Eu digitei errado aqui, certo? Agora sim, está tudo certo. Bom, então, vejam que a aparência da seta mudou, certo? De acordo com os parâmetros que eu defini agora. E mais uma coisa que a gente pode acrescentar utilizando essa mesma função, annotate, é uma seta sem o texto, né? Então, e nisso aqui, lembrando do que a gente viu no vídeo anterior, né? Com os dois gráficos correspondendo a eixos diferentes, eu posso colocar aqui uma seta apontando do gráfico azul para o eixo azul e uma seta apontando do gráfico verde para o eixo verde, né? Então, vamos fazer isso, pelo menos um exemplo, pelo menos. Vou copiar e colar aqui esse texto. Melhor copiar essa função. E eu vou querer só a seta, não vou querer nenhum texto vinculado a essa seta. Então, eu utilizo a string vazia, certo? E aqui a posição, vamos ver a posição. Não sei qual posição vai ser melhor. Eu vou querer a posição da seta, por exemplo, em 1, 4, indo até, por exemplo, 0, 4. Então, a posição de destaque é a posição onde a seta está apontando, que é o eixo. Vai ser nas coordenadas 0, 4. E a extremidade da seta vai ser 1, 4. Aqui. E nesse caso, claro, para combinar com a aparência toda do gráfico, eu quero que essa seta seja azul, né? Olha lá. Bom, então, eu posso fazer a mesma coisa com o eixo que está do outro lado. Vou querer uma seta verde para indicar o gráfico verde, certo? E qual vai ser a posição? Não sei, vamos ver. A posição vai ser, por exemplo, 2, indo até 2, ou melhor, indo até 3, 2, certo? Então, aqui é a extremidade, vai ser 3, 2, e a origem da seta, né, vai ser nas coordenadas 2, 2. Isso, agora sim. Poderia, claro, ainda ajustar um pouco melhor o comprimento dessa seta, mas enfim, isso é só detalhe. A ideia é só mostrar como se fazer, certo? Então, basicamente, são essas as formas que nós temos para adicionar algum texto explicativo dentro do gráfico. Então, com isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Até mais.